Qual é o preço emocional de lidar com uma traição? Vem para o Papo para Casais de hoje, que é sobre isso que nós vamos falar. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal. Para você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que acontecem todos os sábados. O seu comentário é muito importante, ele me faz pensar o que você quer e o que você precisa, o que você busca saber sobre relacionamento de casais. O nosso tema de hoje é: você sabe quais são os custos emocionais, quais são os prejuízos emocionais que uma traição acarreta, tanto para a pessoa que trai, quanto para a pessoa que é traída? Claro que a gente falar disso traz uma grande dor, porque cada um de nós, durante o tempo de vida que esteve, de uma ou de outra forma, já foi traído. Mas eu quero trazer aqui as coisas que eu escuto, porque muitas vezes a gente pensa que o sofrimento de quem foi traído é maior do que o sofrimento de quem traiu. Então, primeiramente, eu queria falar um pouco da questão da pessoa que traiu, o sofrimento que ela também carrega. E que sofrimento é esse? O sofrimento de estar todo dia olhando para aquela pessoa que está do seu lado, seguindo seus projetos, seus sonhos juntos, que é aquilo que vocês pensaram seguir junto, é a pessoa olhar para aquela pessoa todo dia e voltar para si aquela culpa de ter traído aquele propósito de vida. Muitas vezes de olhar para os seus filhos e pensar que aquele momento, aquele tempo que ele poderia estar dedicando a esses filhos, ele está em outro lugar. É claro que nós temos que pensar que a pessoa que trai, normalmente ela vem carregada de uma dose bem grande de egoísmo, porque naquele momento que ela foi buscar uma outra pessoa e viver um outro relacionamento, naquele momento ela só pensou nela. Porém, ao pensar nela, ela também não olhou tudo que viria depois disso. Que custo emocional isso traria para ela? Porque toda vez, e mesmo que a pessoa que foi traída não sabe, quem traiu carrega este peso do que ele fez. Porque ele vai ter que dar conta disso e muitas vezes vai ter que esconder da outra pessoa esta situação, porque muitas vezes a pessoa não cometeu uma traição e pensou em sair do relacionamento. Muitas vezes a pessoa fica. E aí ela fica criando estratégias para fazer com que a outra pessoa não saiba. E olhar para aquela pessoa que continua investindo no relacionamento, que continua investindo nos projetos, nos planos, traz sim essa culpa. Porém, o que acontece muitas vezes é que este relacionamento que está aí, em um dado momento, essa traição ela vem à tona. E aí o sofrimento ele vai aumentar. E aí ele aumenta, ele compartilha esse sofrimento com a pessoa que está ali. Muitas vezes, quando a pessoa conta, ou quando a outra pessoa descobre, traz para quem traiu um certo alívio. Um certo alívio porque ele diz, pronto, agora eu já revelei, eu já disse o que aconteceu e agora a gente vai ver o que faz com isso que está aqui. Porém, no relacionamento de casais, a traição vem, é conversada, é sofrida, é mastigada e cada dia vem trazendo uma dor nova, um sentimento novo. E algumas pessoas precisam falar disso. Tanto quem traiu quanto quem é traído. Ele precisa falar dessa situação que ocorreu. E muitas vezes a pessoa tenta colocar a culpa no outro. E algumas vezes existe algumas situações que não aconteceram, que foi buscado e que não aconteceu. Mas a opção de buscar uma outra pessoa, traindo aquela confiança, é uma coisa só de quem foi buscar este caminho para resolver o relacionamento. Existe, inclusive, um texto que eu estudo aqui, por estudar terapia de casal, que são mentiras privadas.
E que são essas coisas que as pessoas vão inventando para manter aquela mentira escondida. Só que essa mentira, para se manter ali, ela precisa precisa se buscar muitas outras mentiras para ser colocada ali. E quando a pessoa olha e vê aquela outra pessoa sofrendo, volta para si uma certa culpa. Quando isso é revelado, então, como eu falei para vocês, parece que diminui um pouco aquele peso, aquela sensação de que, bom, agora eu não preciso mais esconder, não preciso mais buscar essas estratégias para manter essa coisa. Porém, o que acontece? Acontece que aí teve uma quebra de confiança. E para restabelecer essa confiança, também leva um caminho bastante longo. E como é que acontece? As pessoas nesse sofrimento muitas vezes calam, porque se eu falar isso que eu estou sentindo nesse dado momento, como é que a outra pessoa vai se sentir? E se eu revelo isso que eu sinto e que pode ser de outras situações de vida? Porque muitas vezes nem é sobre aquilo que a pessoa está se reservando, está ficando sozinha para pensar, ela está pensando em outras coisas. Mas a pessoa que está ali do lado e que vê essa situação foca que só isso, só nisso, parece que é só isso que trouxe o sofrimento. Mas quando a pessoa revela aquilo que está sentindo, aquela dor que está sentindo, então ela percebe que o outro que está ali e que faz parte, porque faz parte do sistema conjugal, que faz parte disso, ela começa a perceber que pode ser que ao falar, e é assim que acontece, ao falar desse meu sentir, ao compartilhar com meu parceiro, com a minha parceira, diminui esta coisa que eu estou sentindo. Porém, a outra pessoa começa a sentir, porque o nosso mundo interno é um mundo bastante complexo. Então a pessoa fica em dúvida, eu devo revelar, eu devo falar, eu devo esconder isso, eu devo guardar só para mim. O fato de guardar só para aquela pessoa que está tendo aquele sentimento vai fazer com que aquilo não esvazie e que de alguma forma o casal precisa falar disso, elaborar e fazer um caminho novo. Só que dizer que isso é sem sofrimento é uma ilusão. Isso sempre vai vir com um sofrimento, com uma dor, de ter esperado, de ter tido aquele projeto inicial de vida e esperado que tudo iria dar certo, que tudo ia ficar maravilhoso. E chega num ponto deste caminhar junto que vem uma série de coisas e diz, puxa, mas agora eu não posso mais confiar. Mas se eu confiar ia acontecer de novo, mas se eu confiar e a pessoa não vir para a construção desse relacionamento. E muitas vezes a quebra é tão grande que as pessoas fazem esforços, mas não conseguem voltar e construir isso, e reconstruir, e passar por cima, e pegar essa situação como aprendizagem para que isso não aconteça futuramente. Dependendo do tamanho da dor, é possível reconstrução, é possível repensar, mas dependendo do tamanho da dor, a pessoa vai viver durante a vida toda com esta cicatriz que foi criada por esta atitude. Porque quando a pessoa faz num ato egoísta, ela também depois vai ver o quanto ela mesma se traiu. Porque pode ser que esta pessoa esteve ali e nos seus valores familiares, ela queria construir uma família onde pudesse levar com harmonia o relacionamento e a educação e o convívio com os filhos até que eles ficassem adultos e que esse casal pudesse ficar velho juntos. E aí quando acontece isso, a pessoa se depara dizendo, eu traí também a mim mesmo, eu traí os meus propósitos. E dentro disso faz com que essa cicatriz, essa dor fique cada vez maior. Bem, para que isso não aconteça, é sempre importante estar atento à sua forma de vida, à sua escolha de vida e à decisão que você teve em casar-se. A partir do momento que você teve essa decisão, vão vir coisas boas e vão vir coisas ruins. Agora, focar para que aquilo cresça e para que aquilo melhore é tarefa dos dois. Cuidar do casamento é uma tarefa dos dois e fazer com que isso cresça também. No caso de uma traição, se você puder lidar com isso para seguir o relacionamento, para seguir em frente, pode ser que sim, surja aí aquela pessoa que você nunca conheceu, que é uma pessoa que tem sim as suas dificuldades, mas que com o tempo isso tudo
vai seguir numa outra direção. Agradeço a vossa presença e se vocês gostaram do tema, deixe seu like, faça seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Pela minha fala, talvez deu para vocês entender que a traição não compensa.